Primeira carta de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18. Apenas 3 versículos que dizem assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podeis sentar, queridos, por gentileza. Graças a Deus. Ontem, dia 26 de dezembro deste ano que está quase terminando, 2015, o pastor Mateus, nosso pastor de jovens, trouxe uma palavra muito boa, por sinal. Deus tem usado o seu servo. E ele disse uma frase que me chamou a atenção. Eu estava pesquisando dentro deste tema, e quando me salta aos olhos algumas lições, eu procuro estudar para passar para a igreja, porque uma coisa é você receber, outra é você conseguir passar. E uma frase que muito me chamou a atenção, na verdade foi uma colocação do pastor Mateus, é de que o grau mais elevado, o título maior, se é que podemos chamar de título, que um homem pode receber, é o título de servo de Deus. Nós devemos nos sentir honrados se um dia reconhecermos que Deus é capaz de nos chamar de servo dele. Isso é muito importante. E o exemplo que foi dado, quando você lê Josué capítulo de número 1, versículo 1 na parte B, quando Deus se dirige a Josué, a palavra diz o seguinte: Josué, servo de Moisés. Logo em seguida, Deus diz para Josué: o meu servo Moisés é morto. Como se mandasse um recado para nós. Josué estava assumindo uma posição. Até então, ele era servo de Moisés. E no momento que assumisse uma posição onde a vontade de Deus seria imperada na sua vida, ele deixaria de ser simplesmente o servo de Moisés e também passaria a ser chamado de servo de Deus. Eu acredito que uma pessoa, para ser reconhecido como servo de Deus, ele tem que entender que o servo de Deus é aquela pessoa que é capaz de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Vou repetir: o servo de Deus é aquela pessoa que é capaz de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Deus não faz as coisas que Ele tem que fazer em termos de evangelização com anjos, por exemplo. A Bíblia vai dizer que os anjos até anelavam fazer tal coisa. Mas Deus usa homens, Deus usa mulheres, para que o seu querer seja efetuado. Até porque a própria Bíblia vai dizer que tanto o querer como o efetuar é do Senhor. E como é que Ele efetua o seu querer? Através dos seus servos. Através das pessoas que estão disponíveis a serem usados pelo Senhor para fazerem a vontade de Deus.
Eu quero colocar um título nesta mensagem: a extraordinária sabedoria dos servos de Deus. Nós temos que entender isso. A palavra que eu tenho para ministrar hoje vai direto para essas pessoas, para os servos de Deus. São pessoas sábias, pessoas que fazem a diferença. E nós temos que entender, se eu não me enquadro, se eu não me qualifico como servo de Deus, eu vou procurar fazê-lo. Porque as pessoas que são servos de Deus são extremamente sábios. E eu vou provar na Bíblia. Quando eu li esses 3 versículos, não sei se você é assim, a primeira coisa que saltou meus olhos foi porque cada versículo, na verdade, os 3 versículos que nós lemos, começam com o mesmo verbo. Este verbo está na terceira pessoa do plural. O verbo está dizendo uma ação que acontece, e não uma ação que vai acontecer. O verbo é o verbo saber, na terceira pessoa do plural. Sabemos. O versículo de número 18 diz: sabemos que. O versículo de número 19 diz: sabemos que. O versículo de número 20 diz: e sabemos que. Aqui está dizendo claramente que aqueles que servem ao Senhor sabem de muita coisa que aquele que não é servo não sabe. E é um desafio para mim, é um desafio para você saber o que eu vou falar aqui agora. Que são características, é peculiar, faz parte do servo de Deus. Pastor, quais são essas coisas que o servo do Senhor sabem? Primeiro, no versículo 18, vamos juntos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. A gente sabe disso. Aquele que é nascido de Deus não peca. A NVI vai dizer: aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Em outras palavras, aqueles que são nascidos de Deus não têm prazer em praticar o pecado. Se por acaso ele erra, se ele encontra-se numa situação e peca, a primeira coisa que acontece, a consciência acusa e ele procura mudar de direção. E a palavra mudar de direção é a mesma coisa que arrependimento. O servo de Deus autêntico não vive pecando, ele sabe disso. Ele tem consciência de que o pecado não pode dominá-lo. Eu não posso estar à mercê do pecado como um fraco que cai o tempo todo. Então é muito importante ter essa consciência. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,48: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu sempre digo uma coisa muito importante, grave isso. Deus deseja que a gente busque a perfeição. Deus deseja que a gente use a sua pessoa como exemplo, como perfil de alguém realmente perfeito, para que a gente possa viver através desse norte. Porque eu sempre digo uma coisa, queridos: 2 coisas vão acontecer quando a gente busca a perfeição. Primeiro, nós vamos ter a consciência de que nunca vamos chegar lá. Nunca seremos perfeitos no sentido amplo da palavra. Primeiro, nunca vou chegar lá.
Segundo, quem busca a perfeição sempre melhora. Quando você tem esmero, quando você tem dedicação com algo, quando você procura fazer as coisas perfeitas, você sempre vai melhorar. Nunca chegará à perfeição plena, porque esta somente o Senhor a tem. Mas nós certamente melhoraremos. Então, primeira coisa, a sabedoria dos servos do Senhor. Eles sabem que quem é nascido de Deus não vive pecando. Segunda coisa muito importante que ainda está no versículo 18. Mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo. Cantares capítulo 4, versículo 12 vai dizer uma coisa interessante. Se você acredita como eu na Bíblia, que sim, Cantares pode ter vários ensinamentos de um homem para com a mulher, mas você pode ter uma visão também de Cantares, como Jesus Cristo, a noiva dele. E Cantares 4:12 vai dizer o seguinte, que a noiva é como um jardim fechado. Isso fala de pureza. Isso fala de que Deus nos envolve com seu poder, com tanta maestria, que para avançar, para se aproximar de nós, não consegue, porque aquele que é um verdadeiro servo de Deus, conserva-se a si mesmo. Seja como um jardim fechado. Terceiro, que ainda está no versículo 18. Quem é servo do Senhor é tão sábio, que sabe de uma coisa interessante: o maligno não o toca. Vou repetir. Quem é servo do Senhor, o maligno não o toca. Para que o maligno possa tocar na tua vida, ele tem que passar por alguém que está na tua frente. Tenha consciência disso. Diabo nenhum vai conseguir contra você algo, porque quem é servo do Senhor, o maligno não o toca. Não toca. Eu fico preocupado quando eu vejo crente próximo a um trabalho de feitiçaria e passa sangue, Jesus de poder, sangue, Jesus de poder, sangue, sangue, Jesus de poder. Tem mais fé no que aquela coisa ruim pode fazer contra você, do que convicção do que o Deus poderoso pode agir na tua vida. Eu não chuto como alguns o fazem, porque eu não vou desrespeitar ninguém. Eu não estou aqui para enfrentar ninguém, eu estou para pregar o evangelho. Mas uma coisa eu sei: o maligno, para tocar em mim, tem que passar por aquele que está comigo. Eu tenho essa sabedoria. É por isso que não tenho medo. Você se lembra daquela criança que eu falei algum tempo atrás, que ela tinha uma coragem que as pessoas ficaram maravilhadas? Ela tinha apenas 5 anos de idade. E alguém perguntou: menina, qual é a razão dessa sua convicção, dessa sua coragem? Você não tem medo de Satanás? Ela: não tenho não. Por que você não tem medo? É porque volta e meia ele bate no meu coraçãozinho querendo entrar. Sabe o que eu faço? Jesus, atende ele para mim. Só isso. É tão simples. Se Satanás quer entrar na tua vida, fala para o dono da tua vida atendê-lo. E ele vai atender. E Satanás vai correr. Porque Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O segredo é se sujeitar a Deus. Uma outra coisa que todo servo do Senhor sabe, é por isso que eu coloco a extraordinária sabedoria do servo do Senhor, servo de Deus. Quarto lugar, ele sabe, ou sabemos, que somos de Deus.
Vou repetir. Ah, se fosse o pastor Gabriel. Nessas horas, Gabriel está viajando. Nessas horas, era para pelo menos 1 trilhão de gente dizer graças a Deus. Sabemos que somos de Deus. Somos de Deus. Pega um camarada brabo, daqueles terríveis, toca na mulher dele. Pega aquele homem, tem um monte de gente que é doido. Você vê isso toda hora no jornal. Ele vai lá nas favelas da vida e se mete a engraçadinhos com namoradas namoradas do traficante, do dono lá da boca. A maioria deles morrem, porque não podem tocar naquilo que eles acham que é a propriedade deles. Agora, olha o que Deus diz na carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ler para você. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos de Deus. Eu me lembro bem, queridos, quando eu preguei nesse texto, saiu um livro. Na verdade, um livreto não, um lanchinho. E o título do lanchinho era o seguinte: propriedade particular. Não entre. Propriedade particular. Tem uma placa grande na tua vida, escrita: não entre aqui, porque esta propriedade é particular. Não permita que outro que não seja Deus entre na tua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Quem é propriedade exclusiva de Deus, levante a mão, dá um glória aí. Aplauda o Senhor se você puder, se quiser. Aleluia. Olha outra coisa que é muito importante, nós temos entendimento. Temos que saber disso até para poder evangelizar. Acabamos de falar em quarto lugar, sabemos que somos de Deus. Agora tem uma outra coisa no versículo 19 que nós temos que saber. Sabe o que é? E que todo o mundo está no maligno. Isso é necessário entender direitinho. Nós somos de Deus. E todo o mundo está no maligno. Eu preciso entender que mundo é este que a Bíblia está falando. Eu não posso generalizar. Existe um mundo que seria justamente a criação física de Deus. Salmo de número 24, versículo 1 diz o seguinte: toda a terra e a sua plenitude é do Senhor, inclusive nós que nela habitamos. Então não é esta terra que Deus está falando. Eu não posso entregar as praias para Iemanjá. Eu não posso entregar as cachoeiras para os feiticeiros. Eu não posso entregar as florestas para as pessoas que adoram-a como Deus, com D minúsculo. A terra é abençoada. A terra é do Senhor. Inclusive nós que nela habitamos. Muito mais do que a terra, tem as galáxias. Não estamos falando disso. Existe um outro mundo interessante, que é o mundo como objeto da graça redentora de Jesus Cristo. Que mundo é este? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo fala de pessoas que são alvos da graça redentora de Jesus. Não é este mundo que estamos falando. Agora há um terceiro mundo. É um mundo como sistema. Um sistema político maldoso, maligno, que mais do que nunca estamos presenciando no nosso Brasil. A palavra política pode ser traduzida por governo do povo. Deveria ser desta forma. Política, na sua essência, é algo bom. Eu estava lendo esses dias a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. Queridos, que coisa linda! E lá está dizendo alguma coisa do gênero: o governo federal é obrigado, determinação de lei. Quem não cumpre lei vai para a cadeia. E o governo federal, ele é obrigado a promover segurança, sanidade, saúde no geral, alimentação, moradia, emprego para todo mundo. Acho que tudo sou bandido. É difícil, mas está lá. Abrindo aqui um parênteses, é por isso que eu falo sempre. Quando as pessoas exigem da igreja sustentar com cesta básica as pessoas, sabe o que eu ensino? Primeiro, não é trabalho da igreja atender necessidade de pobre. Deixa eu explicar, calma, não. Tem gente que já fez assim, já ameaçou, já não, calma. A obrigação é do Estado, é do governo. Agora, a igreja do Senhor não pode assistir às coisas do jeito que estão, de braço cruzado. Então a gente abraça e faz o que pode para atender as pessoas carentes, mas não é uma obrigação da igreja. A nossa obrigação é evangelizar. Mas como o governo não faz a parte dele, nós temos que entrar nesta necessidade e, dentro da nossa limitação, ajudar as pessoas. Ainda não fechei o parênteses, rapidamente. Um rapaz chegou recentemente aqui na igreja pedindo ajuda. Eu não o vi, mas quem viu falou que ele estava bem vestido e queria falar com o pastor. Eu não estava presente, serve um diácono, serve um presbítero, qualquer um. Ah, não tem ninguém aqui, me dá um copo d'água. Quem estava aqui deu um copo d'água para ele. Eu até depois pesquisei, mas não sei como. Ele descobriu aonde eu moro. Em poucos minutos, ele estava na minha casa. É fácil encontrar a minha casa, porque os pastores da redondeza mandam para lá. Os vizinhos mandam para lá. Os cachorrinhos latem e fazem para lá. Todo mundo procura lá a minha casa. Não tem noção. E esse ainda foi prepotente. Meu filho, meu pai está descansando. Não, o homem de Deus não pode me atender, como se eu fosse obrigado a atendê-lo. Uma pessoa que na cara estava mentindo, porque eu fiquei sabendo disso. Depois descobrimos. É fácil descobrir os mentirosos. Então a igreja, ela não tem como obrigação fazer essas coisas, obrigação do governo. Agora a gente faz com prazer, a gente faz com alegria, a gente faz dentro do possível. Fecha parênteses. Por que eu estou falando isso? Porque é o mundo desse sistema que está no maligno. O homem pode ter o título de evangélico, mas se não andar direito, Jeová vai permitir que toda a sujeirada venha à tona, porque se isso não acabar, eu acredito que vai melhorar, porque a igreja está orando, mas o mundo jaz no maligno, não se engane. Teve um
político desse, que eu não vou falar o nome dele, ele disse o seguinte, deixa eu explicar, tá? Os petistas de plantão, deixa eu explicar primeiro. Vou falar um lugar assim, porque senão o que eu falo pode interpretar de várias formas. Esse político era do PSDB. Ele disse assim, o problema do PT não é a corrupção, porque corrupção sempre aconteceu, sempre teve. O problema do PT é que institucionalizou a corrupção. Eu falei, ele tem razão. Só que não foi o PT, não foi o PSDB. Há muito tempo, muitos deles têm institucionalizado a corrupção. Às vezes você entra no departamento, não tem um corrupto, é todo mundo. Às vezes um servo do Senhor tem que ser retirado, senão ele atrapalha. Em qualquer instituição, eu sei o que eu estou falando. Você não pensa que a instituição que eu trabalho também é santinha, não é. Não vou aqui falar, até porque eu posso ser preso. Deixa para lá, Jesus. Mas a coisa está terrível. Então, duas coisas que devem ficar gravadas. Primeiro, nós somos de Deus. E como tal, temos que proceder da forma que honra a Deus. Segundo, o mundo jaz no maligno. Vamos para o sexto rapidamente. Isso aqui é muito bom, querido. Por favor, querido. Eu fico empolgado, porque aqui são coisas que nós temos que saber. A Bíblia diz assim, sabemos. Não está dizendo vamos saber, vamos aprender. João parte do princípio que nós sabemos disso. João parte do princípio que nós temos esse entendimento. João não está ensinando aos servos de Deus alguma coisa. Ele está estabelecendo uma realidade, o que eles sabem. Quem não sabe disso, tem que se enquadrar. Vamos lá, sexto lugar. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Olha para mim, por favor. Isso aqui é tão forte, queridos. Sabe por quê? Jesus não vai vir. Jesus vai voltar. Quando eu falo que ele vai vir, dá a impressão que eu estou esperando o Messias chegar aí. Mas ele já esteve por aqui. Ele já passou por aqui. E quando ele chegou aqui, ele marcou o território. Ele marcou o antes e o depois dele. Jesus já veio. E é importante que eu tenha essa consciência. E o povo lá fora não tem. Nós precisamos mostrar essa realidade. Deixa eu te dar um exemplo rapidamente. Uma repórter, ela foi entrevistar algumas pessoas lá da cidade de Mariana. A cidade de Mariana, se você não sabe, ela foi a primeira capital de Minas Gerais. Mariana, ela é tão importante historicamente, que ela vai completar ano que vem 320 anos. Quem mais tem quanto? 25, 24? 24, né? 25 agora, fez 25. Quem mais tem 25? Mariana tinha, costumo brincar, do verbo não tem mais, 320 anos, 2016. Uma cidade histórica. Foi terrível o que aconteceu lá. Felizmente, o desastre não foi maior. Cerca de 9 pessoas, que já é muita coisa, morreram naquele lugar. A repórter foi lá entrevistar as famílias de lá. Alguns estão no hotel, outros estão em casas alugadas pela empresa, responsável pela mineradora, aquele dejeto que você já sabe. E a repórter chegou e disse o seguinte, que isso ficou na minha mente. Olha o que ela disse. Para a gente que conhece Deus, foi a maior besteira que ela poderia falar. Desculpa a expressão. Ela disse assim: o povo de Mariana estão procurando um motivo para comemorar o Natal. Entendeu? Entendeu? Infelizmente,
eles estão procurando um motivo para comemorar o Natal. Eu falei, o que é isso? O que ela está falando? Depois que ela entrevistou os moradores, sabe o que eles disseram? Nós encontramos o motivo. Aonde? Nós estamos vivos. Legal. Os dois estão errados. E agora? Os dois estão errados. Uma diz que eles estão procurando o motivo. E outros dizem, nós temos um motivo, estamos vivos. Os dois estão errados. O motivo não é porque eles estão vivos. Falta de motivo não é porque o desastre aconteceu. O motivo do Natal é que Jesus veio. Entendeu? É triste o que aconteceu com eles. Oro a Deus para que eles consigam restituir, que eles consigam novamente voltar à sua vida. Mas o motivo que temos para comemorar o Natal é que Jesus veio, Jesus nasceu. Isso tem que ficar marcado. Mas não dá ibope, né? Deixa eu ir embora, estou quase terminando. 7. Jesus veio, 7, e deu entendimento. Eu preciso deixar registrado isso, queridos. Por favor, me entenda. Eu entendo porque domingo passado o pastor Samuel Felinto pregando, o pastor dá vontade de dá vontade de eu pedir para vocês aplaudirem, para eu dar um grito. Eu vejo vocês olhando para mim assim, falei, Senhor, que eles compreendam a profundidade daquilo que eu estou falando. Pode mudar a vida de vocês e de outras pessoas. Ele veio e deu entendimento. Querido, isso é tão sério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Isso é forte. Aí no versículo 7, olha lá, o verbo agora é o ter, ainda na terceira pessoa do plural. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí eu faço a pergunta célebre: que tesouro é esse? Versículo 6. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nós entendemos, Jesus Cristo veio e nos deu entendimento. Eu vejo as coisas de Deus. Eu vejo o mover de Deus, eu enxergo a ação de Deus. O Giancarlo veio aqui e mostrou na prática, e uma coisa que ele disse faz bem, Giancarlo, em dizer: eu não conto isso com satisfação, eu não falo isso com prazer, mas é necessário dizer que eu fumava cigarro, quase fiquei com coma alcoólico, cocaína, maconha, mas o Senhor me libertou. É bom que você saiba. É isso aí, Giancarlo. Nós estamos vendo que Deus é capaz de transformar as vidas. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Isso é tão importante. Estou quase finalizando, só mais uns 5 minutinhos. Ele nos deu entendimento para quê? 8º lugar. Para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para os pastores que aqui estão, para vocês. Responda aqui, não precisa falar alto. Vou fazer a seguinte pergunta. Temos que pregar o Evangelho, tendo como base a verdade ou o amor? Olha a pergunta. 2 opções. Você só pode escolher uma. Nós temos que pregar o Evangelho.
Agora, a base do nosso evangelho deve ser a verdade ou o amor. E agora? Só tem uma opção. Quem escolher a verdade não pode escolher o amor. Quem escolher o amor não pode escolher a verdade. Só tem uma opção. O que é melhor? Verdade ou amor? A sulamita está assim, difícil. Mas para mim, a resposta é fácil. Eu não posso escolher a verdade. Eu tenho que escolher o amor. Vou explicar por quê. A verdade é da seguinte forma: sim, não, certo, errado, feio, bonito, pode, não pode, gordo, magro, não gosto, gosto. Observaram como a verdade é muito seca? Vai para o céu, vai para o inferno. Não tem meio termo. Não tem conversa, é pau, pum, pedra. E o amor? Como é que é? Primeira coisa que o amor tem como característica: o amor nunca mente. Então ele já lança a mão da verdade. Estou bem pra caramba. Observaram como é que o amor é maior? O amor nunca mente. Então ele vai lançar a mão da verdade. Só que ao invés de dizer para a pessoa, você vai para o inferno, ele diz o seguinte: todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou a cada um de nós de tão grande amor que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou de dizer que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Mas diz com a palavra a verdade com amor. E a palavra dura suscita a ira, mas a branda acalma o furor. Então escolha o amor ao invés de escolher a verdade. Que tem muita gente assim, eu sou verdadeiro. Para mim é grosso. Agora vamos entender o que Jesus está falando aqui na palavra. Para que conheçamos ao verdadeiro. Não é um tema. Verdadeiro aqui é uma pessoa. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Jesus disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui é uma pessoa, essa verdade tem nome, e esse nome é Jesus de Nazaré. Conhecereis Jesus, e Jesus te libertará. Então, quando nós conhecemos ao verdadeiro, pregamos o amor. Olha para o irmão que está ao seu lado. Não seja simplesmente verdadeiro. Seja mais do que isso. Seja amoroso. Porque o amoroso é verdadeiro. Aplauda ao Senhor, por gentileza. Último eu prometo. 9. Ainda no versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vocês têm noção de que a vida é mais do que isso que nós estamos vendo aqui? Que existe nos aguardando uma vida eterna ou uma perdição eterna? Você para pensar, volta e meia, de que a nossa vida, segundo a própria palavra, passa como um vapor? Meu pai chegou aqui em Queimados com 9 anos de idade. Está com 74, 75. 66 anos se passaram que o meu pai chegou aqui em Queimados. Eu cheguei aqui em Queimados um dia desse, 1967. Estou com 48. Um dia desse, eu entrei na Marinha.
vou às carreiras para 30 anos de serviço. Cheguei aqui na DEC, e foi ontem. Ano que vem a gente completa 15 anos. Vamos fazer aqui a nossa cerimônia de 15 anos de idade. Como é que fala? Não, de cristal. É debutante, não é isso? E Rafael? Meu vizinho. Eu nunca dei cascudo nele, porque eu não dou cascudo em ninguém. Mas era um pirralhinho para lá e para cá. Fica de pé, Rafael, por gentileza. Olha que homem bonito. Aplaude o Senhor Jesus. Olha isso. Pensa. Era um pirralhinho. Está entendendo o que eu estou falando? Você não vai ficar com essa pele lisa o tempo todo. Ela vai enrugar. É isso aí. O tempo passa muito rápido. Nós estamos nos preparando para vivermos a vida eterna com Jesus. Você não está se preparando apenas para casar. Você não está se preparando apenas para constituir filho. Você não está se preparando apenas para comprar um bom apartamento. Você não está se preparando apenas para passar num concurso que você vai passar em nome de Jesus. Você não está se preparando apenas para ter uma vida boa, regalada e saudável, como o pastor Mateus pregou aqui, de vida e paz nessa terra. Não é só isso não, é isso e muito mais. Estamos nos preparando para vivermos uma vida eterna com Deus. Eu não posso esquecer disso, eu sei. A sabedoria do servo de Deus me faz entender essas verdades. Fique de pé, por gentileza. Obrigado pelo carinho de me ouvir até agora. Aplauda o Senhor Jesus. Receba o abraço caloroso de Deus na sua vida.